Abraham means Abraão quer dizer, significa high father o pai grande, or elevated father. o pai elevado. Are you with me? Are you understanding? Estamos juntos? So Abraham means what? Abraão Or significa. so when God spoke to him here in Genesis chapter 12, Então, quando Deus falou com Abraão aqui no capítulo 12 de he Gênesis, was still living in the land of his father. ele ainda morava na terra de seus pais. And you can see this in Genesis chapter 11 Podemos ver aqui também no capítulo 11, from verses a 27, partir do verso 27, the generation of Terah, a geração de Terá, which was the father of Abraham. que foi o pai de Abraão. Are you with me? Estamos juntos? Who did God speak in Genesis chapter 12? Com quem Deus falou no capítulo 12? Abraham. Abraham means what? Quem é Abraão? High father or elevated father. Now, that land where his parents lived, Então, naquela terra onde os pais viviam, that land was full of idolatry. aquela terra era cheia de idolatria. And what is O idolatry? que é de idolatria? It's anything that takes you away from worshiping God. Tudo quanto te leva de adorar, de servir a Deus. So if you worship, let's say, your family too much, E, por exemplo, se tu adoras muito a tua família, and if you worship too much your car, se você adora muito ou venera or muito o if teu carro, you worship too much your girlfriend or ou a tua boyfriend, namorada ou namorado, or something that you have, ou qualquer coisa que tenhas, that is a sin. isso é um pecado. We are not allowed to worship Não anything somos permitidos, não somos autorizados a adorar qualquer outra coisa, except God. exceto Deus. We might like something, Podemos gostar de algo, or we might love something, podemos amar algo, but worship. mas adorar, Are you with me? estamos juntos? Worship only to Adoração Only somente a to- Deus. Somente I a want you Deus. to say, worship's only to God. Now, Abraham, Então, Abraão, most probably he had a relationship with God. provavelmente ele tinha um relacionamento com Deus. But here we see in Genesis chapter 12, Mas aqui vemos no capítulo God 12, saw something different in ele his viu heart algo diferente em Abraão. that no one had seen it. Algo que ninguém havia There visto. were other family members E nenhum outro membro da família that God could have called. o qual Deus podia ter chamado. God could have called his father Deus podia Terah, ter chamado o pai do Abraão Terra. could have called his brother Naor, Podia ter chamado Naor, seu irmão, or his other brother Haram. ou o outro irmão dele, Aram. But no, Mas não. God called Deus Abraham chamou exatamente Abraão. because there's something inside his heart. Porque tinha uma coisa diferente dentro do seu coração. And let me tell you, when God calls you, E deixa-me dizer, quando Deus when chama, God speaks to e Deus you, fala contigo, and if you are inside this house, e se tu estás dentro desta casa, and if you are being called by e se God, estás sendo chamado por Deus, and if you accepted e se Jesus, tens aceitado it Jesus, means God wants a relationship quer with you. relacionamento contigo. And this relationship has a E meaning. esse relacionamento tem um significado. It's called a covenant. Que se chama comunhão. Covenant, aliança. Covenant. Aliança. So we are studying today Então, vamos hoje estudar the covenant of Abraham, a aliança de Abraão, or the Abrahamic covenant, ou a aliança abrâmica, which you can see here. que podemos ver aqui em cima. Now, this that you can see here, this picture that you Essa see here, imagem que vemos aqui em cima, this is in chapter 15, isso aconteceu no capítulo 15, when God spoke to him. quando Deus falou com ele. Let's go to Genesis chapter Vamos ao 15, capítulo 15, right? I think it's verse 6. provavelmente no verso 6. And let us read here. The Lord speaks to him in verses 5, and the Lord says to him, and behold, Verso 5. then he brought him outside and said, look now towards heaven and count the stars if you are able to number them. Então o levou fora e disse, olha agora para os céus, conta as estrelas, se as pode contar, e disse, assim será a tua geração. So this shall be your descendants. Assim será a tua geração. So this what you see here in front. Can you see here on top? E isso que vemos Where- na frente, There is Father Abraham there. onde está o pai Abraão, He here was, and you see, it looks like a godly figure here, que which parece uma figura de Deus, speaking to him falando com and ele, pointing to him says, look to the e stars. apontando as estrelas.
Can you count the Podes stars? contar as estrelas? And Abraham said, no, Lord. Abraão disse que não And the podia. Lord says, this shall be your E descendants. assim disse Deus que assim será a You tua can't descendência, be able to count que será impossível de contar. how many there will be because there will be so many. Quantos? Porque serão tantos. Now let us go back to Genesis 12. Agora voltando ao Gênesis 12. God called Abraham Deus chamou Abraão and God spoke to him. e falou com ele. And God says, get out of your land, the land of your father, E saia da terra da Get out tua from your parentela, family. da tua família, from your father's house. da casa do teu And now pai. I'll show you a new land. E eu te mostrarei uma nova terra. God was here establishing with him, Deus estava aqui estabelecendo, or starting with ou him, começando com ele, this covenant with him. essa aliança. And it's called the Abrahamic E covenant. chama-se Aliança Abrâmica. And the only way God can establish a covenant with E a anybody única maneira que Deus pode começar uma aliança com alguém is that God will speak to you é que Deus vai falar contigo and God will tell you e vai te dizer what you need to o do. que tens que fazer. And it's obviously up to you if you want to do it or not. E obviamente que depende de ti se queres fazer ou não. And when God says, leave your father's E house, quando Deus disse, sai da casa do teu and pai, the Lord told you, if you leave your father's e house, disse, sai da casa do teu pai, verses 2, he says, I will make you a great nation. verso 20 diz, farei de ti uma grande I nação, will bless you. abençoar-te. I'll make a great name. Farei de ti So um God grande is nome. giving him what? 3 promises. Deus faz-lhe aqui 3 God promessas. gave him an order. Deus deu-lhe uma ordem. So all covenants require a order, E todas as alianças requerem uma ordem. maybe several orders, Talvez haviam muitas ordens which you need to obey. que tens que obedecer. And if you break them, E se quebras essas you break the ordens, covenant. tu quebras So a God aliança. told him, leave your family. E Deus diz, deixa a sua família. Why? Because his family was full of Por idolatry. quê? Porque a sua família era cheia de idolatria. And God knew that Abraham could never be this great father E Deus sabia que Abraão não podia ser esse pai grande, unless he left his family. a não que ele saísse da sua família. He had to leave that place because it Ele was full tinha of que sair idolatry. daquele lugar porque aquele lugar era cheio de The idolatry and the witchcraft practiced by his Tinha family idolatria e feitiçaria praticada was na casa so do seu huge pai. that it was affecting his Aquilo era life. tão grande que afetava a vida dele. And so the Lord says, I want you to leave Então there. Deus diz para ele, tu tens que sair. And I will make a great Farei nation. de ti uma grande nação. I will show you where to go first. Vou te mostrar para onde I will tu vais. make a great Vou nation fazer de ti uma I will grande bless nação. you Vou te abençoar. and make a great Vou name. fazer de ti um grande nome. And he carry on saying, you shall be a blessing. E ele continua dizendo que tu vais ser uma And in bênção. verses 3 it says, I will bless those who bless you, E diz assim, eu farei de ti, abençoarei aqueles que te and abençoarem. I will curse those who E curse you. amaldiçoarei So quem te now we see amaldiçoar. 5 things God is Vemos telling aqui 5 Abraham it's going coisas to que Deus happen. diz a Abraão que vão acontecer. That's why, brothers and sisters here, Por essa razão, irmãos, always pray for Israel. ore sempre a favor de Israel. Always pray for Israel, blessing them. Ore sempre abençoando Israel. And all the children of Abraham. E todos os Because filhos de Abraão, There is a blessing in porque those há descendants. uma bênção na descendência. And if you bless Israel, E se tu abençoas a Israel, you shall be tu blessed. também serás It is abençoado. biblical. Isso é bíblico. It's God who said. É Deus quem diz isso. So now when you look at Genesis chapter 12, E quando olhamos para o verso 12, capítulo 12, Abraham obeyed. Abraão obedeceu. You see, he obeyed. Veja-se, He ele believed obedeceu. it was Ele God acreditou. speaking to him. Ele creu quando Deus falou com ele. And you know, and it's so amazing, he left it all. E é maravilhoso porque ele deixou tudo. Here in verses, if you go to verses 5, Indo para o verso 5, it says, all the possession they had gathered and the people whom they have acquired in the Haram, and they departed to go to the land of Canaan. tomou Abraão a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e toda a sua fazenda que havia adquirido, e as almas que lhe acrescentaram em Arão, e saíram para irem à terra Canaã. And then so Abraham passed through the land of Shechem and into the tree of Moriah, into the Canaanites where they were in the land. E passou Abraão por aquela terra, até o lugar de Siquém, até o carvalho de Moré, e estavam então os cananeus na terra. And again, verse 7. E verso 7, You see, because Abraham accepted this covenant with the Lord, porque Abraão aceitou the Lord is guiding him and então protecting Deus him. está guiando You ele, know, the e projetando Canaanites ele. and Abraham's family were never friends. Então os cananeus e a família de Abraão nunca eram amigos. They were never friends. Nunca se tornaram amigos. And however, God protected him. E Deus protegeu ele. And in verse 7 says that the Lord appeared to Abraham and said,
E no verso 7 diz que Deus apareceu a Abraão e disse: To your descendants I will give this land. a tua semente darei esta terra. And what does Abraham do? E o que foi que Look in your Bible, Genesis 12, A Bíblia de verso verses 7. What did Abraham 12, do? verso 7. When the Lord told him, I will give you this land O that que foi right que now you are Abraão walking in. fez? What did the Abraham do? O que foi que Abraão fez? He built an altar to the Lord. Ele ergueu ali um altar ao What Senhor. is the altar? O que é um altar? It's a place of worship. É um lugar de adoração. It's a place of thanksgiving. É um lugar de gratidão. It's a place that you're going to come and bring your sacrifices to É um God. lugar onde tu virás e trarás os teus sacrifícios. And a look Deus. how beautiful it is. Veja quão lindo Abraham isso é. is honoring Abraão está aqui honrando what God is telling o que him. Deus está God dizendo. never asked him for a Deus sacrifice. nunca pediu nenhum God sacrifício. just told him, I want you to leave Deus só lhe disse que your father's sai house da and casa I do will teu show pai you a e place. mostrar-te um lugar. However, Abraham understood Contudo, Abraão that entendeu there is a need that we must always give to the Lord, uma necessidade de sempre dar ao Senhor. that we need to worship God, Precisamos adorar a Deus. that wherever we stop, Aonde quer que a gente wherever pare, we go, onde quer que a gente we vá, need to build an altar to Deus aqui God. levar erguer um So altar if you're a going to Deus. go on your holidays, Se vais aqui às tuas férias, where you go, onde for, build an altar to God in that ergue ali place. um altar a Deus naquele There might lugar. not be a church where you're Pode going. não haver lá uma igreja onde tu vais. Maybe you don't know those people that are there, E in that pode você não place. conhecer as pessoas the daquele other lugar. Christians that live in that area. Pode não conhecer que ali há But alguns you can crentes, build an altar to God in mas your tu podes home, erguer ali um in lugar your na tua house, casa. and you can invite E people, podes convidar and you can pessoas. sing with them, can sing worship to E them, tu podes com to eles louvar a God. Deus. You can read the Podes ler Bible. a You tua can Bíblia. give a word. Podes You dar uma can palavra. build this altar to God. Podes ali erguer um altar a Deus. It's a great way to show É uma maneira excelente that de you are mostrar serving the Lord God que tu Almighty. serves o Deus Todo-Poderoso. And Abraham did this. E Abraão fez isso. And by doing that, E fazendo isso, God approved. Deus aprovou. And verses 8 says, No verso 8, and then he moved from there to the mountain east of Bethel, e moveu-se dali para a montanha, a banda do Oriente, and he pitched his tent with Bethel on the west of Ai to the east. There he built an altar to the Lord and called on the name of the Lord. e armou a sua tenda, tendo Betel ao ocidente e Ai ao oriente, e edificou ali um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Let me explain what's happening between verses 7 and Deixa eu 8. explicar o que está acontecendo aqui nos versos 7 e 8. At 7, he stopped at this place No verso 7 ele para num lugar and he built an altar to e ele God. levanta ali um And altar. obviously, the Lord is telling him, I'm going to give you this land. E obviamente Deus diz que eu vou dar esse lugar. However, the Lord says, I want you to walk a little bit further. E aí Deus diz, eu quero que tu vais um pouco Because adiante. God wants to give you the best, He wants to Porque give you Deus more. quer sempre dar o maior. And his Ele quer eyes dar could mais. not see all at a time. E Abraão não podia ver tudo. no So now the Lord momento. tells him, walk a little bit more. Então Deus lhe diz, anda um pouco mais. And he went to E Bethel. foi a Betel. Now Bethel means house of God. E Betel significa casa de Deus. This name Bethel means house of O God. nome Betel significa casa de Deus. And he took him to Bethel. E Deus levou a Betel. And there again he built another altar. E outra vez ele ergueu ali um outro altar. And now you see here he calls this altar. E ele chama aqui esse altar. And so he called the name of the Lord. It says here in verses E 8. ele invoca o nome do Senhor. And then it says here, verses 9. So Abraham journeyed going still towards the south. Verso 9. Depois caminhou Abraão dali, seguindo ainda para a banda do sul. So next slide, please. First slide. This is the journey. All right. Next Então, essa é a slide. viagem dele. But what happened here in verses 10? Então, o que acontece aqui no verso 10? Let me tell you what demonic attack happened here. Então, deixa eu explicar que aqui aconteceu um ataque demônico. Abraham was following God. Deus, Abraão estava seguindo God was blessing wherever he went. e Deus abençoava onde quer que Wherever ele he fosse. went, he built an altar to God. Onde quer que ele fosse, ele erguia um altar a Deus. But then what happened? Então, o que acontece? When Satan sees that you're serving God Quando o diabo vê que tu estás servindo a with Deus, all your strength, your com toda a sua mighty, força, todo o teu poder, what will he do? o que ele faz? He will create obstacles. Ele cria obstáculos. Satan will create ways to stop you from serving Satanás God. vai procurar criar maneiras de parar de So servir a Deus. he will attack things around you. Então ele vai atacar coisas ao teu redor. So in verses 10 it E no says verso Deus 10 diz: that a famine came into the land. havia fome naquela terra. So Satan make sure that the environment was dried. Então Satanás fez com que houvesse ali que o He ambiente created fosse- some kind of famine Ele there. criou ali uma fome.
causing Abraham and his family to be scared. causando com que Abraão e a sua família tivessem medo. Oh, we're gonna die out Oh, now. vamos morrer. We left our home so Nós far deixamos a away. nossa casa muito We've been distante. traveling so long, Viemos, estamos viajando and muito now we're distante, here. distante. And now maybe the Lord has Estamos departed aqui from agora, us, talvez Deus se afastou de nós. or maybe we did something we don't know, but Talvez nós fizemos it's algo. famine here. Agora, mas aqui há fome agora. And what happened? E o que aconteceu? He never asked God Ele nunca perguntou a Deus for direction. por direção. He says, Lord, where should I go now? Não perguntou aonde eu There ir is agora. hunger in this land. Há fome aqui nesta There's terra. famine in this land. Há fome nesta terra. Things are not growing here. Coisas não crescem aqui, nada cresce. Animals are dying Os here. animais morrendo. If I stay here, I'm gonna die Se too. eu ficar aqui, vou However, morrer também. Abraham forgot Então, Abraão esqueceu-se the power of the God that revealed to him the stars. o poder de Deus que se revelou a ele. When he said, look at the Quando stars Deus disse, olhe para as and estrelas count. e conte-as. And he says, I cannot. E ele disse que não podia. These shall be your descendants. Essa Abraham, descendência, Abraão, Because of the physical por causa circumstances da happening, circunstância física ao seu of the redor, dry out, da of the seca, famine, da fome, it's like as if there was a shadow over his eyes, like foi there como was se uma smoke over his sombra, eyes uma nuvem, uma fumaça that clouded him so badly que veio cobrir-lhe muito mal. that he could not anymore talk to God. Tanto que ele não podia mais falar com Deus. Be careful. Cuidado. Satan is a specialist in creating problems. Satanás é um especialista em criar problemas. He will create family problems. Vai criar problemas familiares. Maybe the people that were with Abraham there, Talvez as pessoas que started estavam to com talk. Abraão começaram a falar. Abraham, we're gonna die here, we're gonna die Não, nós here. vamos morrer aqui. And you brought us here to die. E tu nos trouxeste aqui para morrer. You know, and there was a drought there. E havia seca. Where there is a difficulty, Onde há dificuldades, where you don't see a way onde forward, não podes ver um caminho. do diferente, not act on your mind. não Stop ages immediately. na tua mente, If you are a imediatamente. servant of God, Se tu és servo if de you Deus, are in a new covenant with the Lord se estás Jesus numa Christ, comunhão, numa aliança you com need Deus, to ask God for direction. tu precisas pedir Deus. God, direções. what you want me to do? Deus, o que eu faço God, agora? where you want me to go? Onde que queres que eu vá? Because sometimes our hearts will plan so many things. Porque por vezes o nosso coração vai planear muita coisa. And those that were here on Tuesday, E aqueles que estiveram aqui na in the semana morning, passada, and in the manhã evening, e até à tarde, sometimes Satan will create às situations, vezes Satanás vai criar uma situação, ways to maneiras, stop you caminhos from serving para te God, parar de servir to a make Deus, you paralyzed. para te paralisar. Do not enter Satan's games. Não entre nos jogos de Satanás. You need to pray to God immediately. Você precisa orar a Deus However, imediatamente. Father Contudo, Abraham, O pai Abraão, and Abraham means what, church? e Abraão quer dizer o quê? Abraham, Significa elevated father or pai Hi, elevado Father. ou pai grande. Abraham. What did he do? O que foi que ele fez? He decided to go to Egypt. Ele decidiu ir ao Egito. I am in Genesis chapter 12, Estamos no Gênesis capítulo 12, verses 10 going to 11 now. verso 10 indo para 12. Então, And it came to pass when he was close to the entering Egypt that he said to Sarai his wife, indeed, I know that you are a woman of beautiful countenance. E aconteceu que chegando Próximo ele para entrar no Yeah, Egito, isso aí. disse a Sarai, sua mulher: Ora, bem sei que és mulher formosa à vista. Therefore, it will happen that when the Egyptians see you, that they will say, this is his wife, and they will kill me, but they will let you live. E será que quando os egípcios te virem, dirão: Esta é a mulher, esta é sua mulher, e matar-me-ão a mim e a ti te guardarão em vida? Church, what Igreja. happened to him? O que aconteceu com ele? A few verses back, Alguns versos atrás, like in verses 8, como no verso 8, at the end of verses 8, no final do he verso built 8, an altar to the Lord ele ergueu um altar and dele called on the name of the Lord. e invocou o nome He do was Senhor. them that, visions with God. Ele estava muito forte com Deus. He was seeing, he was speaking to God. Ele viu e He was falou com receiving Deus. Ele directions. estava recebendo direções. And now suddenly he's going to Egypt. E de repente ele vai para Egito. Usually Egypt, Usualmente Egito. when you read of Egypt in the Quando tu Bible, lês sobre Egito na Bíblia, usually it has a negative meaning. e usualmente tem um significado mau. Not always, but Não sometimes sempre, it mas has a algumas negative meaning. vezes tem um significado negativo. Because Egypt is a land of many gods. Porque Egito é uma terra de muitos deuses. And because it has many gods, it has idolatry. Porque tem muitos deuses, então tem idolatria. The only 2 times that Egypt did not have
difficult or horrible meaning As únicas duas vezes onde não teve mau significado was when the angel of the Lord appeared to Joseph foi quando o anjo do Senhor apareceu a José and told him, take baby Jesus and Mary and go to e Egypt. disse para ele, pega o bebê e o Jesus e vá para a terra do Egito. See, you can only go to a land of Egypt Tu só podes if ir you à terra do have Egito God covering. quando tens a cobertura de Deus. When you don't have godly covering, Quando não tens cobertura divina, you're going to suffer. vais sofrer. Can I go to Sangoma's house and pray for him? Posso ir para a casa de Sangomas e orar por ele? Ask God if God is going to give you coverage to enter that place. Peça a Deus e Deus te dará cobertura para entrar naquele lugar. Why? Because that place has been consecrated to demons and to Porque aquela Satan. pessoa já foi consagrada a demônios a Satanás. The whole house of that man has been, or woman has been consecrated to Satan. Toda a casa daquela pessoa foi consagrada. The a demônios water, a the food, Satanás. everything they're going to serve is Comida, being bebida, consecrated to tudo foi Satan. consagrado a Satanás. When you go there without godly covering, Quando vais para aquele lugar sem cobertura de Deus, you're going to be attacked vais ser atacado. by spirits of destruction. Pois distrações espirituais. Therefore, if you're going to visit a family member Por essa razão, quando vais visitar um familiar that you know that they are into this lifestyle of e sabes que eles estão nessa vida de occultic things, de right? coisas ocultas, Ask for godly covering, peça pela cobertura de Deus. right? If you're going to go to a place that you don't know what you're going to see there, what you're going to Vais a face lugar there, onde não sabes o que vais ver, o que vai acontecer. ask for godly coverage, Peça por uma cobertura divina. or you're going to suffer. Por caso contrário, vais sofrer. In this case here, E neste caso aqui, Abraham did Abraão not ask God for coverage. não pediu por cobertura divina. He did not ask if it was the will of God for him to Não go into perguntou Egypt. se era essa a vontade de Deus. He heard that in Egypt there was food, there was Ela better também land, viu que havia boa terra e havia comida no Egito. and he knew of the dangers of Egypt. Mas ele sabia dos perigos do Egito. To the point that he already knew what was going to happen. Ao ponto que ele já sabia o que iria That he acontecer. went to his wife and said, wife, you know you're beautiful. E ele disse à esposa, mulher, tu sabes que tu és linda. I know for sure Eu tenho a certeza that this Pharaoh, when he sees you, que quando este faraó puser os olhos em ti, he will take you as a wife. ele vai te levar He como will mulher. kill me Ele vai me matar and he will keep you alive. e vai te manter vivo. Now, if you know, if you're going to a place Então, se tu sabes que vais a um lugar that somebody might ask for your wife, e onde alguém vai pedir pela tua kill mulher, you and take your wife, ele vai te matar e levar a tua mulher, or take your children, ou levar os seus why filhos, are you going to go there? por que irás para lá? Do you see what Satan did here to Então, Father vês Abraham? aqui o que Satanás fez ao pai Abraão. In verses 10, No verso he created a physical famine. ele criou uma fome física. He created the stress Ele criou ali uma maneira, uma circunstância, um problema to cause him to not think straight. para que causasse com que Abraão não pensasse direito. And there was also the overwhelmness of his family, perhaps asking him, what are we going to do now? E What are we havia going to também do ali now? uma pressão da parte da família, perguntando para ele o que vamos fazer agora. I want to speak here to the children, to the mothers, to the fathers. E quero aqui falar com os filhos, os pais, as If mães. you see children, Vejam, filhos, your parents are stressed out os seus pais estão aqui, os vossos pais estão aqui com because of problemas, lack of stress, money, situation that is happening. por causa da situação sobre You a falta de need to dinheiro. pray for them. Vocês precisam orar pelos And you vossos can say, pais. God, please, E digam a Deus, reveal por yourself favor, to my father, to my mother. revele-te ao teu Do aos not vossos allow them to make a mistake. Não permita que eles Because cometam when erros. things like this happen, Por coisas dessas you make acontecem. mistakes Nós cometemos erros. because you get stressed out. Porque você fica com muito estresse. Now, wives, mulheres, esposas, Esposas. when you see that the thing is stressed out, E quando vê que o teu esposo está perturbado, what you do? o que Don't faz? stress him further. Não lhe estresse ainda mais. Pray Ore for God to give you grace, para que Deus lhe dê God to graça, calm you down, para você to give you guidance, para te dar and to give him guidance. para te guiar e também dar ele Otherwise, he will do like Father Abraham Caso here. contrário, ele será He will make a big mistake, vai cometer aqui um grande and erro he will lose his covenant with e God. vai perder a sua comunhão, aliança com Deus. Because what happened here, Porque o que aconteceu aqui, when he went into Egypt, quando ele foi ao Egito, he made a covenant with that evil king. ele foi fazer ali uma aliança com aquele He rei mau. lied, Ele mentiu, he deceived, ele enganou, right? Because it was a deception that he created there. e ali ele criou uma decepção. Although
Sarai was his half sister, Ainda que a Sara fosse sua irmã, metade, meia irmã, and in those days they allowed those things to happen. naqueles dias isso era permitido. Today is not allowed. Nesses dias When the não é. law of Moses came, Quando a lei de Moisés this veio, was forbidden. isso ficou proibido. And what happens is that he lied. No, he says, "This is my E sister." ele mentiu quando chegou lá e disse So it que era was- minha irmã. Sometimes, we say it's a good lie, Às vezes nós falamos assim, uma mentira branca, right? é uma mentira There is boa. no such a thing as a good lie. Não há tal coisa, tal quanto Lie is boa a lie. Mentira é sempre mentira. Let's say you want to feed your child, Digamos que tu queres alimentar a tua criança and the child doesn't want to e a eat, criança não quer comer. right? And then you tell them, "Oh no, if you eat, I'll give ice cream." E tu dizes, se tu comeres eu te dou um sorvete. And then they eat, E a criança come. and then they're waiting for the dessert ice cream, Fica feito e a criança fica à espera do gelado. and there's no ice cream. E não há. What are you teaching your O child? que é que estás ensinando a criança? To lie, A mentir, to deceive. a enganar. Don't do this. Não faças isso. There are other ways that you can convince the child to eat. Sit with the child, Tem outras maneiras de convencer a criança put a a comer. plate over there for you and for the Sentes a child. criança, põe o teu prato Start na criança, eating of the same food, come da mesma comida, and the child will start to eat. também a criança comerá. You will see the child will eat what you eat. E verás que a criança comerá o que tu também You'll comes. see they will start to learn. E assim a criança aprende. Don't worry about spoons. Não te preocupes com At colheres. very early age, at 1 year old or less, don't worry. Let them take with their hands. Numa idade muito frágil. That's muito how it nova, não te is. preocupes com colher, é assim There will que be se aprende. enough time to teach them how to hold the E spoon. chegará o tempo em que ensinarás a criança a segurar na colher. So there's no such a thing as a good lie. Então não existe tal coisa Lie tal is a quanto lie. uma mentira boa. Mentira é sempre And what mentira. happened here, E o que aconteceu aqui? it says in verses 14, so it was when Abraham came into Egypt Então, no verso 12, quando Abraão entra no Egito, that the Egyptians saw that the woman that he was, that she was very beautiful. e viram os egípcios que a mulher era muito formosa, Who? The wife of him, Sarai. Abraão, a mulher do Abraão. The princes of Pharaoh also saw her and commended her to Pharaoh. E os príncipes de Faraó gabaram-na diante de Faraó. Verse 16, and they treated Abraham well for her sake. E fez bem Abraão por amor dela. What happened here? O que aconteceu? Abraham entered into a covenant Abraão entrou numa aliança with the king of Egypt. com o rei do Egito. But wait a minute. Mas espera aí, He had a covenant mas ele tinha uma with aliança God, com the Deus, Most High. Deus God, the Altíssimo, Most High. com Deus Altíssimo. He never asked God, the Most High, Ele nunca pediu ao Deus Altíssimo if it was the God's will to go to Egypt. se era a vontade de It Deus was ir ao Egito. Abraham's decision, E essa foi uma decisão de Abraão, his only decision. a sua única I believe decisão. not even this woman was happy with this. Because no woman is happy, Eu acredito que nem mesmo a Sara esteve feliz com essa no decisão. married woman Nenhuma mulher casada wants to go to a city or a country, ir a um país and over there a man wants her, onde outros homens vão atrás dela and then the husband has to lie and say, "You're not my wife, you're my sister." e o marido tem que mentir. Dizer I que don't eu sou think mulher. Sarai was happy with the Eu situation. não acho que a Sara esteja No woman is happy with such situation. Ninguém estaria But what happened here? Mas o que acontece? Because he established a covenant with this king, Porque ele estabelece uma aliança com esse because rei. when he says it's my sister, Quando ele diz que é minha irmã, what that king thought? qual foi o pensamento daquele rei? That's the older brother. Então, esse é seu irmão mais velho. So let me respect him. Deixa-me respeitar Let me pay lobola to him then. e pagar o dote a ele. And that's what happened here. E foi exatamente o que aconteceu aqui. Here in verses 16, he treated Abraham well for her sake. He had sheep, oxen, male donkeys, male and female servants, female donkeys, and camels. E fez bem a Abraão por amor dela. E ele teve ovelhas e vacas, e jumentos e servos e servas, e jumentas e camelos. Sometimes when it looks like a good fortune or a good, business proposition, Às vezes o que parece uma boa sorte, uma boa proposta de negócio, it's gonna give you sorrow at the end. vai te trazer dores no fim. Right there, Abraham said, "Hey, I made a good decision." Naquele momento, Abraão tomou uma boa He decisão. never isso foi asked bom, God if it was mas God's ele will. nunca pediu a permissão de It Deus. was His will. Essa Look foi what a Satan vontade does. dele. Então, veja Satan como lets you- mentiroso. You go your path. Satanás deixa tira o teu próprio caminho, Satan helps you to sin. até te ajuda a pecar He makes it fun to sin. e faz com que seja divertido He pecar, makes you win money. faz-te ganhar dinheiro. But then what happened? E depois o que acontece?
Verse 17. The Lord plagued Pharaoh and his house with great plagues because of Sarai, Abraham's wife. Feriu, porém, um senhor a Faraó com grandes pragas a sua casa por causa de Sarai, mulher de Abraão. You might want to walk in your own head. Você pode até querer andar pela tua própria mente, You might want to walk in your own choices. andar pela tua própria escolha, Maybe you establish a covenant with somebody. estabelecendo talvez a aliança com alguém. But let me tell you, the covenant that you establish with God, Mas essa aliança que tu estabeleceste com it's Deus not forgotten. não está esquecida. It might be forgotten to you for a Tu while, podes ter esquecido por algum tempo, but it's not forgotten to God. mas não para Deus. And Abraham, E Abraão, because of Sarai, por causa de Sara, look at here, it's not because of Abraham. não foi aqui por causa de Look Abraão. what God is saying here. Vês o que Deus diz aqui. God is not saying, I remember my son Abraham. No. Deus não diz aqui que eu me lembrei do meu filho Abraão, não. I believe this woman prayed. Eu creio que essa mulher tenha orado. I believe she prayed. Eu creio que ela tenha orado. And God heard her E prayers Deus ouviu a sua oração. in the Pharaoh's house. Na casa do faraó. Because no woman could go straight to the Pharaoh. Porque nenhuma mulher ia direto ao faraó. They used to go to the house of the women, Iam primeiro à casa das mulheres, where they would bath, onde se tomavam would banho, prepare themselves, onde with iam preparadas oils com and balming óleos e bálsamo. for a few months, and then they would be given to the king. Depois seriam I believe this woman prayed. Eu creio que essa mulher tenha orado. Because God says here, Porque Deus diz aqui assim, in his word, na sua palavra. the Lord plagued Pharaoh and his house with great plagues because of Sarai. Feriu, porém, o Senhor a Faraó com grandes pragas de sua casa por causa de Sarai. Let me tell you, even if you are victim, Ainda que tu sejas vítima, even if you are put in a situation where you did not choose to be there, ainda que tenhas colocado a tua pessoa numa situação em que não quer estar ali, maybe it was somebody who put you in that alguém te situation. pôs naquela situação, You know, life drew you to that situation. às tantas, a vida puxou-te para aquela She situação. had to obey her husband. Ela teve que obedecer ao seu marido. So she obeyed. She didn't agree, but she obeyed. Ela não, But she não prayed for concordou, justice in mas her heart. obedeceu. Então ela orou por justiça no seu coração. And God plagued the whole house of Pharaoh. E Deus Let me mandou tell you praga to para those who toda are aquela here nação. sitting, Deixa eu dizer a todos que estão aqui if sentados, you feel que se tu sentes that somebody or someone que alguém ou algo put you in a certain situation te colocou numa where you situação feel tied up, onde você está amarrado, that you feel paralyzed, onde você se sente paralisado, that you are driven there by those people, onde foste conduzido ali por essas and pessoas you don't want to be e there, não queres estar ali, if you pray, e se tu God will orares, come to your aid. Deus virá ao teu God socorro. will bring affliction to those who are Deus trará imprisoning aflição you. àquelas pessoas que te aprisionaram. God will reveal himself and take you out, Deus take you te away livrará from de there. ti e te tirará daquele lugar. God shall deliver you from that Deus position. vai te livrar daquela situação. Sarai was not happy where she was. Sarai não estava feliz com aquela And so situação. God heard her prayers. E Deus ouviu And a sua God oração. plagued the whole house of Pharaoh. Deus mandou praga para Now toda in aquela verses situação. 18 it says, Em verso 18, and Pharaoh called Abraham and said, então chamou o faraó Abraão. what e is disse, this that you have done to me? que é isso que me fizeste? Why did you not tell me that she was your wife? Por que não me disseste que ela era tua mulher? Why did you not say she's my sister? Por que me disseste que é de minha irmã? I might have taken her as my wife. Now therefore he is your wife. Take her and go your way. De maneira que a houvera tomado como minha mulher, agora pois, eis aqui tua mulher, toma e vai. Let me tell you, Deixa eu dizer. brothers and sisters, people ask, how come Pharaoh knew? Como foi que Sarau... His whole house was plagued. A sua That toda- Egypt house was plagued. Toda a sua casa lá no Egito estava... It was horror in Egypt. Era um horror no Egito. They were all sick. Todos andavam... And doentes. obviously they had wizards. E óbvio que eles tinham ali... You know, witches, wizards, whatever. These people who manipulate spiritual world. assim. And they went to them. E eles foram ter com esses And they mágicos. consulted the E demons. consultaram os And the demons says, you know what? The Pharaoh took the man's wife. E os demônios disseram, olha, The demons olha, are happy. olha, They olha, created chaos. E ninguém está feliz, Deus não está feliz. Os demônios Os demônios estão a criar o quê? Caos. ficam ali a criar caos. Happy. Demons are happy when Os things demônios go estão wrong. felizes quando coisas andam errado. And the Pharaoh now calls Abraham and says, what did you do? O faraó chamou Abraão e perguntou o que foi que fizeste. Why did you do this? Por que fizeste Now isso? take your wife and go Agora, away. leva a tua mulher e vai. But what happened, church? Então o que acontece? So verses 20, Pharaoh commanded his men concerning him that they sent him away with his wife and all that he had. E Faraó deu ordem aos seus varões, a seu respeito, acompanharam-no
e a ele e a sua mulher e a tudo o que tinha. Let me tell you what the problem here Então, was. deixa eu dizer qual era o With problema that situation com aquela situação. came a woman called Hagar. Com aquela situação veio uma mulher chamada Agar. She was the maiden servant of Sarai. Ela era a serva de Sarai. Because all the wives of the king, Porque todas as mulheres do rei they had one lady specific for the services. tinha sempre uma serva para um And so the Pharaoh became so angry E Faraó ficou tão with chateado Abraham com Abraão that he said, I don't want anything that belongs to him or to this woman. e disse: não quero nada que tenha a ver com Abraão So ou com essa let mulher. him take whatever is Deixa his. levar tudo quanto lhe And pertence. what she had won E o que ela havia ganho as a gift from the king was como that presente servant do rei foi aquela servente, named Agar. aquela serva chamada Agar. And this woman was an affliction in the Essa life of mulher Sarah. tornou-se uma aflição na vida de Sara. She afflicted her terribly. Ela afligiu-a terrivelmente. But all happened Mas tudo aconteceu because Abraham porque Abraão never seek God não buscou a Deus if it was God's will se era a vontade de Deus for him to go there. que ele fosse lá. He never asked for godly coverage. Ele nunca pediu pela Brothers and sisters, if you're going to do any business, Irmãos, se vocês forem fazer um if you're negócio, going to visit somebody, você vai visitar preach to alguém, somebody, ou pregar para alguém, go to somebody's birthday, ir para whatever you're going to de do, alguém, seja o que for, ask for God's coverage. peça pela If you're going to go to your workplace, ask for God's Se vai para o protection. seu trabalho, peça a If you need to solve a matter, Se precisa resolver uma questão, perhaps you got a problem, you need to solve it. talvez tenha um problema, Ask for godly coverage. peça pela You don't know what is there. Não sabes o que está lá. Maybe there are demons over there waiting for Talvez you. há demônios lá esperando. There are situations waiting for you to come and get mingled there, get mixed up Tu there. chegas lá e ficas misturado. E What happened here O que aconteceu is that aqui with foi Sarah, Sarai came the servant. é que e Sara agora veio com uma serva. And this servant became an affliction and E a essa terror. serva tornou-se um terror, uma aflição para aquela And we're mulher. going to learn more of this later on. E mais tarde vamos aprender mais sobre este assunto. However, I want to stop right here. Porém, quero parar por aqui And I want to say to you e this. quero dizer o seguinte. You might forget the covenant that you have with God, Tu podes ter esquecido da aliança que tens com Deus, but God has not forgotten. mas Deus não se esquece. God will remind you. God will create Deus vai criar circumstances to remind you. circunstâncias para And te they fazer lembrar. sometimes will be sorrowful E ones. às vezes vai ser doloroso. So I'm here telling you today, Então, hoje estou aqui a dizer, you don't need to go through a sorrowful situation. não é necessário que vás por uma situação dolorosa. You don't need to go to bed and get sick and be there bedridden, you know what I'm saying? Não precisa cair de cama enfermo For God to come and talk to you. para que Deus venha e fale contigo. Bad things don't have to happen to you. Não precisa que nada de mal Honor the covenant that you have with God. a aliança que tu já tens. Honor the covenant that you have with the Lord. Honre a aliança Do que not tu já seek tens for com o Senhor. Pharaoh. Não busque. Pharaoh não here fique could be procurando anyone E Faraó pode ser aqui ser with a better advantage than you, qualquer coisa ou qualquer pessoa com uma melhor vantagem. a better business proposal, Talvez com a better way of life, uma proposta de a better house, a better this, a better uma that. casa, But when you get there, melhor isto ou aquilo, mas quando tu you are chegares, selling your soul, your family, and all. tu não te percebes, estás a vender a tua alma e tudo quanto tens. So stop right now. Então pare, Ask if it's God's will what you pergunte se want é to a do. vontade de Deus que tu faças o que queres fazer. And if it's not, ask God, God, stop it in such a way that I may not go forward. Peça para que Deus paralise tudo de maneira que tu não consigas ir em And it frente. may God open a door or show you the way. E que Deus abra uma porta e te mostre um caminho. Because God knows that you need to live. Porque Deus sabe que tu You need to precisas pay for your viver. bills. Precisas pagar as tuas You contas. need to buy food. Precisas comprar You alimentos. need to have your documents. Precisas ter God knows that you need to bless your Deus family. sabe que tu precisas abençoar a tua And this família. church also needs you. E essa igreja também precisa de Because ti. when God blesses you E quando financially, Deus te abençoa you financeiramente, bless the church as também well. abençoas a igreja. But ask for godly coverage. Mas peça pela cobertura divina de Deus. Remember, E lembre-se, God is always here to Deus honor está this sempre covenant. presente para honrar essa And like he essa said here in aliança. Genesis chapter 12, Como diz no Gênesis 12, he shall bless you. Ele te abençoará. He shall bless you Ele te abençoará. and make you great. E vai te fazer crescer. I believe this promise here Eu creio nesta promessa. also affects us. E que essa promessa também God nos wants to alcança. bless us wherever we go. Deus quer nos abençoar aonde quer que a gente vá. But beware. Mas cuidado.
with the things Satan creates, com as circunstâncias que the Satanás cria, difficulties Satan as creates. dificuldades que Satanás There was a cria. drought here, there was a famine, Houve seca e fome nesta terra. there was family pressure here. Houve a pressão familiar. Do not give in Não se deixe levar to these things that are physical. por essas coisas físicas. Ask for godly guidance. Peça pela direção de Deus. Amen. Amém? Pastor, quer adicionar, pai? Quer adicionar alguma coisa? Irmãos, vamos tirar a nossa oferta. Let's take our offerings. Take your offering in your hand. Segura a sua oferta na sua mão. We're going to be praying for your offering right Vamos now. orar pelas nossas ofertas We're agora. going to ask Evangelist George to pray for the A offering. Jorge vai orar pela oferta. And the whole church is going to sing here with me. Amen. Toda a igreja vai cantar aqui conosco. We're going to be worshiping with this song Vamos estar aqui a louvar com esse louvor. that says, Espírito enche a minha vida. Espírito enche a minha vida. Amen. Evangelist George, please pray. Só uma coisinha antes de orar. Abraão era conhecido como profeta. Abraham was known as a prophet. Isso é uma coisa interessante de você saber. This is a very interesting thing for you. A fama dele estava sempre à frente dele. His fame was always Lá no there. capítulo 20, verso 7 de Gênesis, Chapter 20, verse você 7 of pode Genesis, conferir isso em casa. You can see that at home. Então, ele, quando chegou no Egito, Then when he gets to Egypt, o faraó sabia que ele era um profeta. Pharaoh knew that that Abraham was a prophet. Ele era conhecido, Deus era conhecido como o Deus de Abraão. God was known as God of Abraham. E mesmo assim ele cometeu essa falha. But even so, he made this Mas mistake. aquilo que a pastora falou aqui é muito sério para você prestar atenção. But what Pastor said here is very serious. Como o faraó soube que Sara não era irmã, mas sim mulher? How did Pharaoh knew that Sarah wasn't his sister? E que pragas foram essas que Deus feriu o faraó e a casa dele? And what plagues were those that God sent to Pharaoh and his house? Deus não feriu o Egito. God did not send a plague. Deus feriu o faraó e a casa Sent dele to Pharaoh and com his terríveis house pragas. with terrible Os plagues. judeus dizem que eles tiveram hemorroidas, The Jews said that they had hemorrhoids, eles tiveram úlceras no corpo ulcers in the body, e ainda ficaram, as mulheres todas ficaram estéreis. and all the women were. Que isso não foi de ontem para hoje. And that was Isso tudo que aconteceu não foi assim de um dia para o outro. so that didn't happen from one day to E another. então, nesse período de tempo, So in this period of em time, que Sara estava lá no harém do faraó, Sarah was there by Pharaoh's house portanto, né, à disposição dele, at his disposition. Faraó não pôde chegar perto dela, Pharaoh did not come close porque to ele Sarah estava cheio de coisas no corpo lá. because he was full of things. E aí ele foi procurar os curandeiros dele. Then he went to his E eles disseram, olha, esse homem é um profeta. Then God E essa aí é a mulher dele. and God said, Então, aquilo que a pastora falou aqui é algo interessante. So what Pastor said is very. Mesmo que alguém tenha feito algo mal contra você, even if someone has done something bad to e you, você sofreu isso porque aquela pessoa tem autoridade sobre a tua vida, and when you went through that because that person há alguém com mais autoridade, somebody with more authority chama-se over you. Deus. That- E that Sara God. deve ter falado com Deus, And Sarah may have spoken to então God, Deus tomou providência. and God acted on it. Não esqueça isso. Do not forget that.